se fala em outra notícia nos últimos dias, a poderosa vitória aí do futuro 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, figura do Partido Republicano que representa a extrema-direita em vários assuntos, veio à tona, como a proteção à democracia, defesa do meio ambiente, relação com a China, posicionamento aí sobre as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. São alguns temas que impactou o resultado das eleições americanas. De volta à Casa Branca, a partir de 2025, após vencer as eleições nos Estados Unidos, Donald Trump prometeu à campanha medidas em relação à imigração, à economia e à guerra na Ucrânia, pessoal. Possivelmente, ele terá um apoio amplo para avançar aí dentro do Congresso, já que os republicanos conseguiram conquistar maioria no Senado. Então, Donald Trump volta fortíssimo, pessoal. Em seu discurso de vitória, o Trump disse: "Irei governar com um lema simples: promessa feita, promessa mantida. Vamos manter nossas promessas." E com isso, pessoal, ele fez 7 promessas que ele fará como presidente dos Estados Unidos. Uma das promessas, ele prometeu que vai fechar com fronteira, acabar com a guerra na Ucrânia e aumentar a taxa para produtos importados aí dos Estados Unidos. Agora eu vou trazer ponto a ponto essas 7 promessas aí que ele fez durante a sua campanha. Vou falar para vocês ponto a ponto. E a primeira promessa aí que o Donald Trump fez, pessoal, é de deportar o maior número aí de imigrantes indocumentados. Pessoal, se você está morando nos Estados Unidos, não tem documento, você está correndo o risco de ser deportado aí do país. Na sua próxima gestão aí, ele prometeu também que vai concluir aí a construção do muro, o muro aí na fronteira sul aí dos Estados Unidos, que faz fronteira aí com o México. É uma região que entra muitos imigrantes ali ilegais, então ele prometeu que ele vai concluir essa construção desse muro. Mas para os especialistas, pessoal, eles disseram aí que as deportações na escala prometida aí pelo Donald Trump pode desacelerar o crescimento econômico, né? Já que o país aí utiliza-se muito dessa mão de obra de imigrantes aí para o seu crescimento econômico. E na gestão aí, pessoal, de Biden e Kamala aí, atingiu-se níveis recordes no final de 2023 e durante todo o governo, atingiu níveis recordes de travessias na fronteira aí do sul dos Estados Unidos, antes de cair esse ano aí de 2024. Então, o Trump prometeu que vai deportar um grande número aí de imigrantes indocumentados. Inclusive, depois que ele ganhou, né, a eleição, ele reafirmou que vai sim fazer uma grande deportação em massa. A segunda medida, pessoal, é a medida econômica. O Trump aí prometeu medidas sobre economia, impostos e tarifas. Dados de pesquisas de boca de urna sugeriram que a economia foi uma questão central aí para os eleitores. Trump prometeu aí acabar com a inflação que atingiu níveis históricos sob o governo de Joe Biden, antes de voltar a cair. No entanto, o poder de um presidente para influenciar diretamente os preços é limitado. Ele também prometeu amplos cortes de impostos, expandindo sua reforma de 2017, que foi quando ele esteve, né, na última vez no poder. Propôs aí tornar isentos de impostos os rendimentos de gorjeta, né,
abolir o imposto aí sobre os pagamentos de seguridade social e reduzir o imposto corporativo. Trump também propôs novas tarifas, aí, pelo menos 10%, sobre a maioria dos produtos estrangeiros, aí, para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. Importações da China poderiam ter uma tarifa adicional aí de 60%, segundo ele. Alguns economistas aí alertam aí que essas medidas poderiam aumentar os preços para os consumidores. Então aí ele fez essas promessas aí de cunho econômico, pessoal. E a promessa número 3 aí foi eliminar as regulamentações climáticas. Pessoal, durante aí sua primeira presidência aí, Trump reverteu centenas de proteções ambientais e fez aí dos Estados Unidos o primeiro país a se retirar do Acordo Climático aí de Paris. E desta vez ele prometeu novamente cortar regulamentações, especialmente como uma reforma e como uma forma de ajudar a indústria automobilística americana. O Trump tem criticado constantemente os veículos elétricos e prometido reverter as metas de Biden que incentivaram a mudança para carros mais limpos. Ele também se comprometeu em aumentar a produção de combustíveis fósseis nos Estados Unidos, prometendo a perfuração no primeiro dia em detrimento de fontes de energia renovável como a eólica. E também ele quer abrir áreas como a região selvagem do Ártico para extração de petróleo, argumentando que isso reduziria os custos de energia, embora analistas estejam céticos. Quarta promessa foi encerrar a guerra na Ucrânia. Bom, pessoal, a guerra da Ucrânia ela continua aí bem polarizado junto aí a uma guerra, né, da Rússia e com a Ucrânia. E o Trump ele criticou as dezenas de bilhões aí de dólares gastos pelos Estados Unidos para apoiar a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia e prometeu acabar com o conflito em 24 horas por meio de um acordo negociado. Ele não especificou que acredita que cada lado deveria ceder. Os democratas afirmam que essa ação encorajaria o presidente russo Vladimir Putin. Trump quer que os Estados Unidos se desvinculem de conflitos estrangeiros em geral. Em relação à guerra em Gaza, ele se posicionou como um forte defensor de Israel, mas pediu que o aliado americano encerre a sua operação. A quinta promessa é um tema bem sensível, porque é um tema relacionado ao aborto. Sem proibição do aborto e contra o desejo de alguns de seus apoiadores, o Trump afirmou durante o debate presidencial com Kamala Harris que não sancionaria uma proibição nacional do aborto. Em 2022, o direito constitucional ao aborto em nível nacional foi revogado pela Suprema Corte, que tinha uma maioria de juízes conservadores após a primeira presidência de Donald Trump. Os direitos reprodutivos tornaram-se um tema central de campanha de Kamala Harris e vários estados aprovaram medidas para proteger ou expandir os direitos ao aborto no dia da eleição. O próprio Trump tem afirmado regularmente que os Estados Unidos deveriam ser livres para decidir suas próprias leis sobre o aborto, mas tem dificuldade em manter uma mensagem consistente sobre o tema. É um tema bem sensível, né, pessoal? Mas ele fez essas promessas de campanha sobre este assunto. A sexta promessa que ele fez foi o perdão a alguns manifestantes do dia 6 de janeiro.
Trump afirmou que irá liberar alguns dos condenados pelos crimes cometidos aí durante o motim que aconteceu aí em Washington, D.C., em 6 de janeiro de 2021, quando seus apoiadores invadiram o Capitólio na tentativa de impedir a vitória eleitoral de Joe Biden aí em 2020. Esse capítulo é um pouco parecido, né, pessoal, com o Brasil, né? Várias mortes foram atribuídas à violência a qual Trump foi acusado de incitar. Ele tem trabalhado aí para minimizar a importância da invasão e retratar aí as centenas de apoiadores condenados como prisioneiros políticos. Trump continua a afirmar que muitos deles estão erroneamente presos, embora tenha reconhecido que alguns deles provavelmente perderam o controle. Galera, e eles perderam o controle mesmo, porque foi bem complicado esse motim que aconteceu lá atrás. Pessoal, e a sétima e última promessa que eu vou comentar aqui com vocês, que ele falou aí durante a campanha, é que ele vai demitir o procurador especial aí, o Jack Smith. Trump prometeu demitir em 2 segundos após assumir o cargo o promotor aí, veterano Jack Smith. Ele lidera aí 2 investigações criminais contra ele. O procurador especial iniciou aí o Trump por ter tentado reverter a eleição de 2020 e por sua conduta irregular na guarda de documentos secretos. Trump nega qualquer irregularidade e conseguiu impedir que qualquer um dos casos fosse a julgamento antes da eleição. Ele afirma que Smith se submeteu ao caça às bruxas política. Trump retomará a Casa Branca como o primeiro presidente da história dos Estados Unidos com uma condenação criminal, tendo sido aí considerado culpado em Nova York por falsificação de registros empresariais. Após a vitória de Donald Trump, houve uma grande tristeza, né, da parte oposta, muito chororô, e os americanos aí estão depositando toda a sua confiança aí nos próximos anos na mão aí de Donald Trump, né? Que o governo dele possa ser excelente aí, né? Porque eles são uma nação muito poderosa, que tem muito peso, né, na geopolítica, na economia. Então vamos aguardar cenas aí dos próximos capítulos. Vou pedir para você aí dar o seu like, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Para você não perder nenhum vídeo, trago muitos vídeos sobre empregabilidade, cursos grátis, então não perca. Já fica aqui comigo, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal.